Daí nós vamos falar um pouquinho do que acontece depois. Normalmente, depois que você faz a dieta, tá sobrando alguma coisa, né, doutor? Doutor, que bom ter você aqui de volta. Uma alegria te receber. Doutor, quando fica sobrando alguma coisa, a gente apela para cirurgia plástica. Com certeza. Eu sempre falo, por mais cirurgia que você faça, tem coisas que é preciso fazer uma correção. O doutor está aqui hoje para falar com a gente algo muito importante. A cirurgia plástica, muitas pessoas levam na brincadeira hoje, porque o Brasil ele é recordista em cirurgias plásticas no mundo. Estava perdendo para os Estados Unidos 2 anos atrás, mas nós estamos ali agora, né, doutor? Isso. Muito equiparados aos americanos. E muita gente, pela falta de informação, se aventura a fazer uma cirurgia, é preciso que você saiba quem é o seu médico, é preciso que você converse com as pessoas que já passaram por ele, mas existem pré-operatórios e pós-operatórios que são importantes e muita gente não entende isso, acha que é só chegar, marcar e fazer, né, doutor? Com certeza, eu acho que a segurança em primeiro lugar. Primeiro, eu acho que você tem que procurar sempre um cirurgião plástico, então cirurgia plástica é com um cirurgião plástico, que é aquele profissional treinado para poder realizar uma cirurgia com segurança, fazer uma boa indicação e com certeza a gente tem um bom resultado no procedimento cirúrgico. Doutor, independente do tipo de cirurgia que eu vou fazer, os procedimentos pré-operatórios são os mesmos? Praticamente o mesmo, né? Primeiro uma boa avaliação, depois a gente vai pedir os exames pré-operatórios. Vai variar um pouquinho nesses exames. Se for uma cirurgia maior, você vai pedir algumas avaliações. O que é uma cirurgia maior, doutor? Uma cirurgia de mamoplastia redutora, uma plástica de abdômen, uma lipoaspiração. São cirurgias um pouco maiores, né? Então a gente vai buscar, se o paciente tiver alguma doença pré-existente, alguma avaliação especial. Mas no geral, basicamente são quase iguais. A maioria, a primeira coisa que tem que fazer, depois de consultar o médico, dizer para o médico o que é, o médico vai dizer o que é viável. Sim. Daí eu faço o exame. E que exames são esses, doutor, que eu preciso fazer antes da cirurgia? Então, normalmente a gente vai fazer uma bateria de exames de sangue para ver se está tudo em ordem, se não tem nenhuma infecção no corpo. Vamos fazer uma avaliação cardiológica, exames de urina. Se for cirurgias mamárias, a gente vai fazer uma avaliação da parte mamária, com ultrassom de mamas ou mamografia. E se for a parte abdominal, nós vamos fazer um ultrassom de região abdominal. Então, cada cirurgia mais ou menos tem um protocolo para a gente poder seguir. Doutor, quem é que não pode fazer uma cirurgia plástica? Por exemplo, quem tem pressão alta pode? Desde que ela esteja controlada, sim, pode ser feito. Quem tem problema cardíaco, pode? Vai depender do problema cardíaco. Aí a gente vai pedir uma avaliação específica para o cardiologista e ele vai ou não autorizar a realização da cirurgia. Daí, nesse caso, o cardiologista é que autorizaria, vamos dizer assim. Ele vai autorizar, ele autorizando, a gente pode fazer com tranquilidade. Pessoas, por exemplo, que têm convulsão, que apresentam algum problema também hemorrágico, podem fazer? Não, aí já não é indicado, porque vai aumentar e vai diminuir a segurança, né? A gente pode ter problemas, principalmente no intraoperatório. Alergia, doutor? Quem tem algum tipo de alergia, pode? A gente sabendo a alergia, pode fazer, não tem problema nenhuma. Em alguns casos é preciso fazer aquele exame, por exemplo, que detecta o tipo de alergia que tem, porque tem gente que nem sabe que é alérgico, por exemplo, a algum medicamento, né, doutor? A grande maioria das vezes a gente acaba descobrindo essa alergia no ato da cirurgia, porque muitos pacientes não sabem, né? Então a gente acaba, é sempre importante a gente saber antes para poder não usar as medicações, para que não tenha o risco de ter uma reação no meio da cirurgia. Mas daí tem como consertar, doutor? Sim, a gente no ambiente hospitalar, a gente tem medicações para poder reverter. Doutor, existe um limite mínimo de idade? Porque, por exemplo, há uns anos atrás, quando começaram a fazer a cirurgia de nariz a rinoplastia com mais frequência, eu vi eu fiz matéria com umas mães que as crianças tinham 4 anos de idade e elas já estavam levando as crianças para fazer esse tipo de cirurgia. Pode uma criança tão pequena fazer uma cirurgia plástica, doutor? Então, normalmente não. Nesse período, normalmente a paciente vai para fazer uma cirurgia funcional, um problema de septo, um problema de carne esponjosa, aí pode ser feito. Mas cirurgia estética, não. E a cirurgia da orelha de abano, doutor, pode fazer em criança? Pode, a partir dos 7, 8 anos já pode, normalmente. Então, nesses casos específicos que não são tão invasivas, é possível fazer? Sim, com certeza. Algumas cirurgias, principalmente a cirurgia de orelha de abano, hoje em dia, né, devido às crianças sofrerem bullying, então a gente acaba fazendo mais precoce para evitar esse trauma. E, doutor, as pessoas mais velhas podem, por exemplo, uma pessoa com mais de 70 anos pode fazer uma lipoaspiração, por exemplo?
Não é muito indicada. Por quê, doutor? Por causa a lipoaspiração, ela é uma cirurgia um pouquinho mais traumática, né? E principalmente também, as pessoas com uma idade, por exemplo, de uns 70 anos, ela já tem uma pele um pouco mais flácida, né? Então, se a gente realizar uma lipoaspiração, a tendência é ficar uma flacidez um pouco maior. E daí poderia fazer, por exemplo, a abdominoplastia? A abdominoplastia pode ser feita. Mas a pessoa mais velha pode, doutor, fazer Desde esse tipo que de cirurgia? a saúde dela esteja 100%, não tem problema nenhum. Agora, doutor, existem também cuidados que eu preciso tomar, que as pessoas muitas vezes se esquecem, desse pré-operatório que depende, por exemplo, do paciente. Algumas coisas que a gente não deve comer, algumas coisas que não podem ingerir, alguns tipos de medicamentos que também têm que ser suspensos. Tem isso também, doutor? Bom, a alimentação não interfere, né? Mas principalmente medicamentos que têm algum tipo de anticoagulante, aspirina, ginkgo biloba, ginseng, são medicamentos que afetam a coagulação sanguínea, então eles devem ser suspensos pelo menos 10 dias antes. E aqueles medicamentos que principalmente tratam ansiedade, depressão, também é importante suspender para que a anestesia ocorra um sucesso. Homens e mulheres têm que ter os mesmos cuidados, doutor? Tudo nós estamos falando serve para um e para outro? Então, a mulher tem que ter um cuidado a mais, normalmente no anticoncepcional. Porque o anticoncepcional ele aumenta a probabilidade da paciente desenvolver uma trombose. Então, em algumas cirurgias, a gente suspende ele pelo menos 30 dias antes, para que não aumente o risco de dar uma trombose. Doutor, e depois no pós-operatório? Eu já vi, por exemplo, muitos casos de cirurgia de mamoplastia que inflamaram pela falta do repouso. O grande problema, na verdade, de todo mundo, essa pressa de voltar a trabalhar, de voltar a fazer as coisas, de achar que está bem, faz com que muitas pessoas percam a cirurgia, né, doutor? Com certeza. A cirurgia plástica é uma cirurgia como outra qualquer, que depende muito dos cuidados. O pós-operatório é muito os cuidados do paciente, né? Então ele deve fazer repouso, sem mexer muito o braço, sem fazer muito esforço, senão ele pode lesar um tecido e gerar uma inflamação, abrir pontos, isso pode acontecer. Independente da cirurgia, né, doutor? Independente a recomendação médica é ideal para todo mundo. Ele tem que seguir corretamente a recomendação para que não tenha nenhum problema desagradável. Doutor, e mesmo fazendo tudo isso, se a pessoa tem, por exemplo, uma predisposição para queloide ou mesmo para uma inflamaçãozinha, isso pode acontecer mesmo seguindo a risca? Pode acontecer. Normalmente, a genética do negro e do oriental tende a ter uma tendência maior a um queloide. Então, a gente vai ter uma preocupação a mais, vai explicar bem para o paciente e ele vai para a cirurgia já sabendo tudo o que pode acontecer. Então, a função do médico é explicar, apresentar para o paciente e que ele vá com uma segurança para o ato cirúrgico. Olha, o que eu acho mais importante que o doutor falou, ele falou logo no começo, isso é muito sério. Muitos médicos se aventuram na cirurgia plástica e a cirurgia plástica é uma especialidade. Então você precisa, primeira coisa, quando você marca uma consulta, você vê se esse médico está registrado no Conselho Regional de Medicina, né, doutor? Com e cirurgia certeza. Plástica também, né? Hoje a gente tem as redes sociais, tem a internet, então que tem uma facilidade muito, né? muito grande para checar se esse médico é um cirurgião plástico especialista ou não. Doutor, uma pessoa que tem uma doença como câncer, é claro que não fica pensando nisso, mas se for uma doença que já está controlada, ela pode fazer uma cirurgia plástica, doutor? Sim, se tiver tudo bem, a gente solicita a avaliação do oncologista, ele liberando, ela pode fazer sem problema nenhum. Passando o processo de quimioterapia, tudo pode fazer. Durante processos assim não pode, né, doutor? Não. Durante qualquer tratamento de saúde não pode, né, doutor? Não, a gente vai tratar, tem que estar com uma saúde 100% para a gente aí sim poder realizar o procedimento. Olha, eu vou deixar os contatos do doutor Rufato para você, porque ele é cirurgião plástico, está lá registrado no Conselho Regional de Medicina e de Cirurgia Plástica. Esse é o primeiro passo. A gente sempre traz para você aqui os melhores profissionais justamente por isso, para que você tenha confiança na hora de você fazer um procedimento como esse. Doutor, para encerrar, antes de eu passar seus contatos, me lembrei de uma coisa. É verdade que essa época do ano de muito calor não é uma época aconselhável para fazer a cirurgia plástica? Hoje não tem muito, porque hoje está calor, amanhã está frio, no outro dia está chovendo, então hoje em dia Se for prudente, não tem problema. Né? Normalmente o final do ano, devido às férias escolares, dezembro e janeiro são a época que tem muitas cirurgias. Que muitas vezes é o único período que a pessoa tem também, né, doutor, para fazer isso, certeza. Né? Tomando todos os cuidados, ficando longe do sol, tudo bem, né, doutor? Com certeza. O sol é um inimigo da nossa pele, né? É verdade. Então a gente tem que proteger bastante. Obrigada, viu, doutor? Obrigado Uma alegria ter o você. doutor Daniel aqui com a gente. Vou deixar para você o site dele, porque ali você tem os telefones, tem todos os contatos para você conhecer melhor o trabalho do doutor Daniel. Daniel Rufato, com 2 T's, está aí na tela para você, .com.br.
Liga, marca sua avaliação. Ainda dá tempo, né, doutor? Estamos em outubro ainda? Sim, com certeza. Obrigada, viu, doutor?